A máscara, não funciona muito, não, e tal. Distanciamento social, não dá, e tal. A gente precisa voltar à normalidade, encarar de peito aberto. Quem não faz isso é frouxo, é maricas, e tal. Isso, todo o discurso do É Bolsonaro. verdade. É, Caralho, ele falou esses absurdos desdenha da mesmo. vacina, é a vacina chinesa do João Dória, e depois quer comprar, depois que É. fica pronto. Mas ele disse que não ia comprar, mesmo com a aprovação da Anvisa. Tem lá até o perfil do Twitter desmentindo o Bolsonaro, mostra as entrevistas e tal, falando isso, mostrando como, o que o Bolsonaro dizia antes. Né? Ele muda o discurso e a claque vai atrás, não se importa com coerência nenhuma. Então ele sabota os cuidados sanitários, influencia mal a população se expõe mais. Claro que tem um grau aí de responsabilidade individual, mas ele exerce como uma autoridade, com popularidade, Uma uma influência, influência né? negativa. Isso ajuda a abarrotar o sistema de saúde. O governador local se vê impelido a adotar mais medida restritiva, porque ele não quer deixar a população do seu estado, mesmo que seja por cálculo político, mesmo que não seja por solidariedade e tal, mas o político não quer que tenha ali a imagem de fila de gente morrendo na porta do hospital. Claro. Então, ele adota medidas restritivas. Aí o que o Bolsonaro faz? Isso aqui não adianta, eu defendo a liberdade, vocês não defendem a liberdade e tal. Então ele vai sabotando em toda, fechando esse ciclo, né? Que é um ciclo absolutamente perverso. E também pouco importa a motivação do Dória ou qualquer outro governador, se o que ele está fazendo é o mais aplicado para resolver a situação, né. A gente não está falando da motivação, se é certo ou errado, o que importa é fazer a coisa certa. Porque é um problema real e É, complexo e se vital. ele tem O ganho Bolsonaro político achava que ele podia ter indicadores econômicos positivos em 2022 para ser reeleito, a pandemia ia prejudicar isso e tal, então ele é, empurrou a população para voltar à normalidade sem ter condições de voltar à normalidade, porque não é uma situação normal, é, é uma situação excepcional. exatamente. Então ele, como líder, deveria, até eleitoralmente, entender, como entendeu Netanyahu, como entendeu Angela Merkel, como entenderam vários líderes, que ele precisava unificar o país, né, unificar o discurso e ter uma postura séria de quem está combatendo um grande mal, unir a população para combater aquele grande mal. E isso poderia até elevar a popularidade Com dele se ele certeza. fizesse isso de uma maneira. Não precisava, não tinha nenhum elemento aí de Não, direita, ele foi de muito cumprir burro, promessa, não tinha cara. nada disso. Ele Ele fez tudo ao contrário porque faz parte. é. Tem alguns elementos aí históricos, como eu falei, né, essa caricatura de certas. Essa caricatura de certos elementos mal compreendidos por essa ala ideológica bolsonarista que ajudaram nesse negacionismo todo. Mas ele podia ter feito isso desde o começo. E, obviamente, eu não estaria criticando se ele fizesse isso. Mas ele faz tudo errado. Obviamente, eu tenho que apontar, tenho que criticar. E está aí, o resultado mostra que os nossos alertas eram, eram legítimos, eram merecidos, eram fundamentais. Mas o que acontece? Você faz a medida preventiva, ela é para evitar um mal. Então, o sujeito perverso, o sujeito interesseiro e tal, ele critica aquilo e se evita o mal, ele até diz que não precisava, É, porque né? ele não tá vendo o É, que o aconteceria que se não tivesse aconteceria se feito. não tivesse feito. Exatamente. Exatamente. Então ele critica e aí ele vai fazendo uma grande confusão, né? A É, pessoa faz, aí depois volta, aí fazendo ele critica de ilações, novo. É muito triste que o Brasil tenha no poder, né, pessoas assim, desse, com essa perversidade diante de um problema vital complexo como é a pandemia do novo coronavírus, e são pessoas que têm o poder decisório é. a respeito da compra de vacinas. E eles Perversidade é sabotaram, né? A Pfizer fez uma proposta em agosto, não respondeu, fez outra naquele mesmo mês, mandou uma carta em setembro e tal, e eles rejeitaram. O Instituto Butantan mandou 3 vezes, na terceira o Bolsonaro, o ministro Eduardo Pazuello até fez ali uma intenção de aquisição, Bolsonaro mandou cancelar. E agora ele vai recuando, mudando de tom em determinados momentos solenes, mas ao mesmo tempo alimenta a claque virtual na live, já volta a ter aquele discurso mais beligerante. É. E Eu a gente não vê um horizonte positivo. não vê isso, cara, me deixa muito preocupado, porque a gente não tá na mão de uma briga entre moleques, né. Exatamente. Você não sabe, não sabe qual é o que você falou, agora ele tá a favor da vacina, amanhã pode não estar, e depois de amanhã pode estar de novo, não dá pra entender. Não, é esquizofrênico É, e ao mesmo tempo maquiavélico, porque você mantém ativas duas possibilidades, pelo menos, de narrativa.
Então, o governo, por um lado, manifesta agora só, uma intenção de aquisição, sem ter as vacinas, que já poderia estar vacinando aí milhões de brasileiros, né? De repente salvando centenas de milhares de vidas que foram perdidas por não haver vacina nesses últimos meses. Então, ele poderia estar fazendo... Eu já até fui fazer uns parênteses aí, a gente já está falando a hora, mas ele... É isso, ele sabotou aí o processo de vacinação. Resumindo é isso. A tudo situação tudo isso por causa tá do Dória, dramática. né? Mas eu acho que ficou